Fantasma! Você vê que a gente tá num tempo no rolê. Nossa, já é o papo de mestre de Halloween? Né, menino? Fantasma mortos-vivos. O tema de mortos-vivos. É um morto-vivo. Ele tem um CA ridículo, que é 11. Tem 45 pontos de vida, que não é nada. Mas ele tem muitas resistências a danos, tanto físicos quanto elementais. Ele tem imunidade a vários danos elementais. Mas mais do que isso, fantasma não é um monstro para confronto aberto e direto. Tá? E eu acho que você tem que narrar um fantasma como se ele tivesse consciência disso. Então, para mim, o fantasma ele tem que usar e abusar das habilidades dele simplesmente antes de entrar numa porrada. Então, assim, a primeira grande habilidade de um fantasma, que diferente, por exemplo, de uma Banshee e de outros mortos-vivos que são incorpóreos, é que é o fato de que ele pode ficar no plano material, no plano etéreo ou no plano material, ele pode migrar de um para outro com uma ação. E quando ele está em um, ele consegue ver o outro até uma determinada distância. Então, você pode criar uma situação em que o fantasma, tendo identificado o grupo, comece a seguir o grupo, vigiando o grupo sem que o grupo saiba. Simplesmente seguindo essa galera ali do plano etéreo. Então é muito razoável que o fantasma ataque, por exemplo, no momento em que o grupo se separa, ou então que ele espere todo mundo dormir e vá no mais fraco, na hora que o mais fraco está tá fazendo a vigilância, quando ele está isolado. Então é um mecanismo de emboscada perfeito. É um mecanismo de emboscada muito forte, se você para pensar. Porque você às vezes não está nem sabendo que está sendo vigiado. O cara não tem nem ideia que está sendo vigiado. A menos que você, como narrador, queira dar a eles uma chance de ter as outras coisas lá indicativos. Que é, sei lá, o ar fica frio, faz barulho, o fantasma dá risada, ele aparece com um lençol branco, sei lá, se você quiser dar algum indicativo para ajudar a galera. O segundo ponto é a principal habilidade do fantasma, que é a possessão. E aí a gente já teve discussões aqui anteriores sobre livre-arbítrio, sobre como é complicado você usar possessão, tirar o controle do personagem, do jogador, etc. Mas se você vai usar um fantasma, você tem que ter uma disposição de fazer isso, de estar disponível, porque essa é a habilidade dele, ele está ali para isso. Então, um fantasma pode tentar, por exemplo, possuir um personagem de jogador ou mesmo um NPC e utilizar contra o grupo. E aí entra uma questão, ele é um teste de carisma para você resistir a um fantasma. Então, o clérigo que jogou o menor valor para carisma, que focou em sabedoria e força e constituição para tancar e curar, e dropou carisma lá embaixo, pode ser ele que está vigiando lá na hora, e o fantasma vai aparecer, ele não vai ver o fantasma, e o fantasma vai fazer o teste de possessão. E aí, se o clérigo falhou, quem é que vai expulsar o morto-vivo? Se o clérigo está possuído? Quem é que vai curar o grupo? Quem é que vai fazer qualquer coisa do tipo? Então, o que é que acontece? Em situações normais, o grupo vai precisar derrubar o clérigo para poder livrar ele da possessão. E aí nada impede o fantasma de simplesmente fugir para o plano material, para o plano etéreo, quando isso acontecer. E aí ele fica no plano etéreo esperando lá o poder de possessão dele voltar. E aí ele volta para o plano material e possui outra pessoa. Então, com um fantasma, o McLeod está falando, deu TPK em um grupo de nível 9 com alguns fantasmas. Eu já botei um fantasma e o grupo quase morreu. O grupo só não morreu porque eu rolei mal nos dados. Mas o grupo quase caiu. Era um grupo de 3 pessoas e eu fiz exatamente isso. Derrubei o clérigo, possuí o clérigo. A galera teve que derrubar o clérigo. Aí a sorte é que tinha conjurador, eles deram hold person, aquela coisa toda. E foram moendo o clérigo na porrada, apagou o clérigo, aí o fantasma saiu. Aí o fantasma demorou a recarregar a possessão. Quando ele voltou, ele já tinha conseguido curar o clérigo com poção. E aí o clérigo conseguiu passar no teste de resistência. E aí ele conseguiu expulsar mortos-vivos e facilitou a vida deles. Então, é um monstro que, bem utilizado, é muito forte. É um monstro que é muito legal de utilizar, levando em conta lore. Você vai construir uma narrativa que vai fazer sentido o fantasma. Você vai colocar o fantasma para ter motivo para enfrentar a galera. E mais do que isso, se você quiser fazer um fantasma em uma situação em que ele não precise ser um encontro de combate, você pode. O vermelho vai lembrar do filme Possuídos. Se você quiser botar o fantasma para ele estar possuindo as pessoas só para ele poder conversar de uma maneira que o clérigo não vá imediatamente querer fazer qualquer coisa com ele, tá aí um caminho. Ele pode possuir um NPC com quem as pessoas se importem e falar, então, se vocês tentarem me fazer qualquer coisa, eu vou me jogar ali da ponte com esse corpo aqui e vocês não vão poder fazer nada em relação a isso. Então vamos botar a mãozinha na consciência para conversar comigo aí. Então, façam, a minha sugestão, se você quiser narrar usando um fantasma, faça um fantasma inteligente, faça um fantasma que saiba fazer bom uso de suas habilidades, que não vai ser simplesmente apareci, o que você vai fazer? Eu vou usar o meu ataque. Eu acho que a ficha de ataque que tem no livro não é nem para isso.
Eu nem utilizaria. Pra mim, o ataque do fantasma no livro do monstro é igual você botar a ficha do Arquimago e lá no final ter assim, ataque, adaga, 1d4 mais 2 de dano. Tipo, por que um Arquimago usaria uma adaga? Na minha cabeça é a mesma coisa. Por que um fantasma usaria o toquezinho da morte dele lá? Touch. Ele pode usar se ele, sei lá, possuído. Em tese, nada impede ele de usar isso quando ele estiver possuído. Possuindo como possuído. Mas eu não usaria, eu preferiria trabalhar ele numa dinâmica, assim como a gente falou que o Rakshasa é muito mais legal politicamente do que em combate, eu também preferiria usar o fantasma em um contexto muito mais de negociação, um encontro muito mais social e mental do que necessariamente de combate físico. E pelo que eu tô vendo aí, parece que esse fantasma aí namorou minha ex também, hein? Tá sem coração, né, o bichinho? Arrancou o coração dele. Nossa. Ô, Bosteta, bem-vindo aí, ó. Chegou o Bosteta com seus capangas, hein? Valeu, galera, bem-vindos. Olá, valeu demais. Pegando no roliço. É isso aí. Chegou bem, hein? Já chegou assim. Sem julgar. É isso. Sem kink shaming aqui. Não é nem com o pé esquerdo, nem com o pé direito, é com os dois pés direto no peito. Mas sobre o fantasma, ele é um monstro que traz uma dinâmica muito legal de você poder estar sendo stalkeado a campanha inteira, efetivamente. E o fantasma ser inteligente é algo que traz um bônus, na minha opinião. Dá pra criar até plot inteiro em cima desse conceito, na minha opinião, aí. Missão, nós side temos quest, aqui, viu? Nós temos um monte de plot de fantasma, eu acho. Tem. Eu sei que tem pelo menos uns 2. Eu mesmo fiz tem um do amuleto de Lunares. Que é, acho que a gente tava falando de artefatos, itens mágicos. Que é com fantasmas, que é baseado em fantasmas. Então, aí ó, se você quiser fazer uma sessão de Halloween por algum acaso e quiser fazer um plot com fantasma, tá aí. E tem fantasma no... Eu acho que o Luiz narrou o Condado de Krahenstein, que é uma adaptação da aventura pronta do Van Richter. Acho que eu sei Van qual Richter Guide to Ravenloft. Que é um que tem muita coisa legal de terror. E eu acho que tem fantasmas na aventura pronta. Então, se você quiser fazer... É uma aventura bem legal de terror, pra quem gosta dessas coisas. Aí eu não vou saber porque eu não li Van Richter, mas parece interessante. É legal, é bem legal a aventura. Jogamos aqui no canal. Olha. Cara, fantasma é do cacete, velho. Não pode usar ele de maneira leviana. Ou a pessoa vai pra um lugar que sabidamente é assombrado, e lá você vai usar fantasmas aleatórios, porque é um lugar assombrado, ou você deve usar ele como parte do contexto. Porque Salada falou a verdade, Salada falou o prenúncio da sinceridade. Se você coloca inteligência, motivação para o fantasma, cara, ele vira outro monstro. Porque você não pode... uma criatura que tem motivação, que igual a Banshee tem motivação. Ela vai atrás de criaturas vivas fingindo que é alguém em perigo, com lamentações, ou seja, ela quer provocar alguma coisa. Então o fantasma também quer isso. O fantasma é uma alma atormentada, ele é aquilo que não conseguiu partir, ficou preso, foi transformado em algo mais. Então ele não usa simplesmente de chegar no meio do grupo e sair batendo a mão. Ele vai usar aquilo que ele preza como as principais características para causar o que ele tem que causar, que é o desespero, que é partilhar para os outros essa agonia da pós-vida que ele tem. Então não é simplesmente sair dando tapa e supapo. Quando eu uso fantasma, e eu já usei algumas vezes, eu não uso simplesmente essa questão, como o Salada falou, né, de chega e já faz isso ou faz aquilo, e chega com dano... O Arquimago de nível 20 com a adaga com dano D2. Eu fazia as coisas acontecerem aos poucos, e como o fantasma causa o medo, que é uma das características que ele deve ter, que esse tipo de criatura sempre tem, ele ia aparecendo aos poucos. As pessoas iam notando ele aos poucos. O clérigo usa detectar mortos-vivos. Ele sabe onde está, mas ele não vai até o grupo. Quando o grupo vai até ele, ele foge. O fantasma ele não vai ser procurado. O fantasma, quando é procurado, ele foge. O fantasma que procura. Então, você vai usando esse tipo de coisa
quando ele aparece, quando ele faz a possessão, quando ele usa essas habilidades dele, que acho que drena níveis também, né? É pra lascar, é pra acabar com o grupo. E isso é um perigo extremamente grande, como foi falado e foi repetido, até para grupos com nível superior. Porque o fantasma, se eu me lembro bem, acho que é ND7, a ND básica dele. No quinta edição, não. Ele é qual? É Não. na terceira, na 3.5 do Pathfinder 1, era Não, na 7. na quinta edição é 4. CR4. Nossa, aí você vê como é que você leva um grupo de nível 9. Fácil. Então, assim, é um bicho extremamente difícil. Ah, não, mas beleza, o meu Turn Undead vai matar, eu tenho arma mágica, vai ferir e vai matar. Tá, mas isso é se o fantasma simplesmente aparecer no meio da sala. Bobão. Bobão. Aí você vai lá e passa a espada nele e pronto. E não é assim que ele age. Esse tipo de criatura não age desse jeito.